Falando de Casa. Experiência aliada à prática para a sua solução. Com Marcos Ramalho. Olá a todos, eu sou Marcos Ramalho e bem-vindo ao Falando de Casa. Bem, gente, como eu falei no primeiro vídeo, na nossa apresentação, nós vamos trazer no episódio de hoje o índice dos temas que nós vamos falar. Eu acho que esse episódio é muito importante para todos vocês, para saber exatamente o que nós vamos abordar. São vários temas, eu coloquei aqui, eu vou até precisar ler muita coisa aqui, para a gente não poder esquecer nenhum tópico, que nós vamos abordar uma série de capítulos que vamos colocar semanalmente, os programas, ou tentar colocar o mais rápido possível todo esse conteúdo, tá bom? Lembrando que nós estamos falando naquele episódio de Fiquei Sem Chão, que é destinado a todos vocês que já estão com o problema. E aqui a gente vai trazer, conforme eu falei, alternativas para poder lidar com esse problema, tá bom? Então vamos lá, eu separei aqui em vários módulos, que nós vamos fazer cada módulo um programa, mas é importante que vocês tenham atenção a esses assuntos esses, é claro que no decorrer de todo o programa nós podemos inclusive falar de outros assuntos que vão surgindo, porque é uma questão iterativa, Às vezes tem algum assunto aqui que vocês querem que eu aborde e é importante neste momento esse feedback de vocês, tá bom? Vamos lá. O módulo 1 eu coloquei o seguinte: como verificar a existência de um problema. A tomada de decisão, que eu acho fundamental, é aquela famosa tomar decisão não baseada no reflexo, mas sim numa reflexão, e a gente está aqui para poder ajudar, trazendo essas alternativas. Desistir de tudo e dar-se por vencido? Jamais. Emocional versus racional. Quando o emocional fala mais alto, quando o racional vence, caminhos a serem escolhidos. Esse módulo 1 é bem interessante porque é uma questão mais de um bate-papo, uma conversa, regada de diversas histórias que eu colecionei durante esses 20, 25 anos de trabalho. Vários adquirentes com problemas e a gente viu como eles se portavam diante de uma situação. E não só os adquirentes, a própria comissão de representantes formada com o decorrer do processo de retomada de obras, ou até mesmo na liquidação do patrimônio, esses dois assuntos que eu falei que nós vamos abordar nesse momento, tá bom? Às vezes por causa de erro desse pessoal, a obra realmente não foi para frente. Então é por isso que eu fiz um capítulo especial a trabalhar com esse erro, entre aspas, que todos sofreram, Vamos lá. Módulo 2. Cuidados ao contratar um advogado. Ações de rescisão de contrato, ações contra a construtora, contra a incorporadora, ações contra o corretor, eficácia dessas ações distribuídas e as suas possibilidades reais de êxito. Por quê? Nós vamos ver aqui a questão prática, tentando trazer um efeito prático às alternativas que vamos colocar aqui. Aqui vamos tentar evitar o famoso ganhar e não levar, tá bom? Módulo 3. Organização pessoal, documentos, contratos, promessas, instrumentos particulares, recibos, aditamentos, folders, cartas, e-mails, telefone, foto, tudo que for necessário para a gente começar a fazer um inventário para partir para verificar qual a alternativa que nós vamos lidar. É por isso que todos esses documentos parecem ser simples, mas eles são fundamentais para a gente tomar a posição que nós vamos fazer. Isso, para falar a verdade, é sustentar a posição que nós vamos tomar. Módulo 4. Diferença entre construtora e incorporadora. E as famosas SPEs criadas pelas incorporadoras. Financiamento bancário, porque às vezes como a gente pode... os financiamentos bancários são usados para poder dar a garantia de término de obra e às vezes gravam a matrícula do imóvel com aquela famosa hipoteca, e como lidar com essa hipoteca no decorrer do processo de retomada de obras, até de resolução, ou seja, deixar tudo equacionado no final
da retomada das obras ou da solução do problema. Módulo 5. Incorporação versus regime de administração. Isso é muito importante, é uma questão mais técnica, mas é necessário. Inclusive, nós vamos falar aqui também, nessa parte, a diferença entre incorporadora e construtora, que muita gente confunde, né? E é que o importante é a gente ter que começar a ver todos esses detalhes para saber quem são essas peças do nosso tabuleiro, tá bom? Módulo 6. Retomada das obras versus liquidação do patrimônio. É o que nós estávamos falando desde do assunto do vídeo 1 de introdução. É o nosso foco. Retomada de obras pelo regime de administração ou como operar a liquidação de patrimônio. Liquidação de patrimônio essa, apesar da lei ser recente, com base numa lei de 1964, né? Nós temos uma lei de 2004 e a gente vai trazer aqui alguns casos práticos que nós conseguimos desenvolver e como se operou, né? Ou seja, se viabilizou a liquidação do patrimônio. Onde eu estou aqui, lei de condomínios e incorporações, destituição da incorporadora, fundamental. A questão da destituição da incorporadora é um capítulo à parte, mas é fundamental para o que a gente precisa tratar, tá bom? Assembleias Gerais Extraordinárias, as representatividades através de sua comissão de representantes, ou seja, são itens fundamentais, todos eles previstos legalmente e vamos ver o que eles são, como se formar e evidentemente como eles devem atuar durante todo esse processo, tá bom? Módulo 7. Situação do adquirente que já possui ação e o que isso impacta dentro de uma coletividade. Nesse módulo 7 aqui é bem interessante que muita gente já entrou com ação. Aquelas famosas ações que a gente chama de ações de reflexo. Contrato não cumprido, então nós vamos entrar com ação de rescisão. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. Não que isso esteja errado, jamais, né? Cada um tem um caminho para tentar conseguir viabilizar a sua solução. Nesse caso aqui eu vou dizer exatamente o que isso pode impactar dentro desse nosso processo, principalmente na liquidação do patrimônio e também na retomada de obras pelo regime de administração, tá bom? Havendo a rescisão, a gente sabe que de uma certa maneira tem que ser olhado com uma outra visão dentro de uma coletividade. Seguindo em frente, módulo 8. Aqui eu vou falar grande parte sobre a retomada de uma obra, né? O beabá, o feijão com arroz, como é que é feito, para que tudo tenha base legal. E é interessante que, e eu vou falar isso no próximo episódio, nós aprendemos desde o problema causado pela Encol em 1997 com a falência da Encol. Eu me lembro que eu fui tirar xerox, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né, de Niterói, e aí eu era estagiário e me pediram para tirar uma xerox do primeiro processo que tinha problema com a Encol, e eu tive que ir para Bauru. Aí fui para São Paulo, dormi no terminal Tietê, vim com 2 malas carregadas de processo para que isso servisse de jurisprudência, né, e teoria para algo que a gente ia começar a fazer aqui no Rio de Janeiro, né, porque nós atuamos em todas as obras da Encol aqui no Rio de Janeiro. Naquela época eu era estagiário, mas depois a gente foi aprendendo e especializou exatamente nessa questão. E muita coisa a gente aprendeu com o erro, porque era uma questão de tentar, era coisa nova. Apesar da lei de 64, eram coisas novas. Então a gente aprendia com o erro, e o erro para mim foi muito importante para trazer hoje para vocês alternativas, dizendo o seguinte: eu posso não ter a solução, mas eu posso dizer o seguinte: não vai por ali, porque ali dá problema, tá? E eu acho que isso já é uma grande ajuda. Mas aqui nesse tópico de retomada de obras, eu coloquei aqui organização em conjunto, mobilização inicial, cadastro de adquirentes envolvidos, envio de convocação para tomada de decisão, adquirentes não localizados, a primeira assembleia, que é muito importante, requerimento de documentos da incorporadora, a notificação judicial. A primeira notificação tem que ser feita com base no artigo 43, inciso 6 da Lei 4591 de 64, fundamental. Estamos falando aqui de raiz de uma árvore. Se você não fizer a raiz da árvore perfeita, num solo perfeito,
Não, quando chegar lá no final, houver alguma discussão jurídica e invocar a sua raiz que não foi bem feita, a árvore cai, tá ok? Vamos lá. Levantamento de unidades em estoque, levantamento das unidades quitadas, levantamento do saldo a receber, levantamento dos valores recebidos, levantamento dos débitos incidentes sobre o terreno referentes a IPTU, INSS, ISS, certidões de ônus reais, gravames incidentes sobre a matrícula do terreno, hipoteca, existência ou não do patrimônio de afetação. Ou seja, todo esse levantamento é fundamental, é necessário, é imperativo e é fácil de constatar, tá ok? Parte 2, que ainda dentro do processo de retomada de obras pelo regime de administração, a avaliação do estado atual da obra, instrumentos particulares, promessa de compra e venda pública, registro do memorial de incorporação, o memorial descritivo, qual a diferença do memorial de incorporação e o memorial descritivo? Muita gente tem essa dúvida. Remembramento do terreno, estudo de viabilidade, contrato de construção com a nova construtora, tá bom? E a parte 3, eu deixei um assunto específico a todos aqueles empreendimentos que tem permuta. Então eu botei esse tópico chamado permutante, que é uma questão bem interessante da gente tratar, né? Qual é a figura do permutante, a força do permutante no processo de retomada de obras pelo regime de administração. Módulo 9, leilão extrajudicial, que é um leilão feito com base no artigo 63 da Lei 4591 de 64, aquelas pessoas inadimplentes, é um assunto bem interessante. Leiloeiro público, primeira e segunda praça, auto de arrematação, o preço vil, escritura, registro, como é que se faz a escritura de um leilão extrajudicial, né? Cartório de notas e de registro de imóveis, os cartórios de notas e registro de imóveis estão preparados para esse tipo de assunto? Deveriam estar, concordo com vocês que deveriam estar, mas como o assunto não é tão normal, alguns cartórios realmente estão mais avançados que o outro com relação a essa questão. Módulo 10, muita coisa, né, gente? Mas são coisas assim fundamentais e é bom que a gente vai estar mais tempo junto, tá? Módulo 10, necessidade de mudança de projeto para viabilidade comercial do processo de retomada de obras. Vou repetir. Necessidade de mudança de projeto para viabilidade comercial do processo de retomada de obras. Parece simples, mas é muito complicado, porque aqui nós temos que unir o direito com a engenharia, com o mercado, com a municipalidade. É possível fazer? É interessantíssimo essa questão a fazer. E a gente está aqui, talvez assim, um dos casos que a gente mais se divertiu, tecnicamente falando, é claro, porque deu um trabalho incrível. É essa questão de como mudar o projeto físico dentro dessa coletividade, porque a gente sabe que dentro dessa coletividade tem a variável humana. Nós trabalhamos num balaio de gatos, né? Cada um com a sua intenção, cada um com o seu perfil. E como é que você equaciona isso tudo? É complicado, mas possível de fazer. Módulo 11, aí que vamos falar sobre a liquidação do patrimônio de afetação, opção pela venda do imóvel, do terreno no caso, né? E como fazer. Parece simples. Basta seguir a lei? Não. Quem dera fosse apenas seguir a lei. Não. A coisa existe alguns detalhes muito específicos, principalmente quando a gente vai um pouco mais à frente e fala sobre o rateio, porque conseguir a pessoa para comprar e convencer, a princípio parece ser a mais difícil dentro do mercado, mas quando você consegue, é muito frustrante quando você não consegue ir à frente, porque você não consegue resolver a segunda etapa desse processo. E esse é um assunto muito importante para a gente, que nós tivemos alguns casos e eu gostaria de trazer à mesa esses casos para dizer como nós fizemos e como deve se proceder, tá bom? Vamos lá. Módulo 12. Conclusão das obras, entregas das chaves, documentos necessários para a efetivação da formalização da conclusão das obras.
Como tratar a inadimplência no final do processo de retomada de obras. Esse assunto é interessantíssimo. Acabou a obra, tem aquele adquirente inadimplente. E aí? Como é que você vai adotar aquele artigo 63 da Lei 4591 que te garante a execução sumária do inadimplente? Mas isso é uma coisa que vamos deixar mais para frente. Se deixar, eu vou começar a falar desde agora tudo, gente. Módulo 13. Tá acabando, tá? Principais problemas enfrentados durante o processo de retomada de obras que inviabilizam o processo. Ou seja, eu vou tentar trazer aqui um apanhado de todos esses anos, os problemas que nós tivemos que não deixaram a gente concluir a obra. Não é só a questão financeira do capital. O que acontece numa obra que não consegue ir à frente? Bem, acabou. Então, eu vou ficando por aqui nesse capítulo. Eu acho que é muito interessante darem uma olhada nesses assuntos esses que com certeza nós vamos colocar no decorrer do programa falando de casa aqui nesse módulo Fiquei Sem Chão. Nós vamos falar sobre outros assuntos e esperamos, evidente que oportunamente a gente sente num fórum, mesmo que virtual, para poder debater esses assuntos. Acho que à medida que a gente for falando, está à disposição. Basta você se inscrever nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, o próprio site. Pode mandar as suas dúvidas, vamos bater um papo. A ideia é realmente que esse programa seja feito para você. Não é especificamente para os meus colegas, até porque se a gente for falar com os meus colegas, a gente vai falar de uma outra maneira, a gente vai colocar coisas mais técnicas, mas neste momento, tudo isso aqui, tudo que está sendo feito de uma maneira amadora, é feito exclusivamente para você. Então eu peço que se inscreva nos canais, compartilhe a mensagem, porque às vezes você não tem esse problema, mas certamente o seu vizinho está com esse problema, alguém da sua família está com esse problema, e é importante que essa mensagem chegue a todo mundo. E essas dúvidas parecem simples, mas não são, porque se fossem simples, nós não teríamos todos esses problemas aí trazidos no mercado. Então eu agradeço a presença de todos, obrigado por mais essa audiência. Estamos agora no segundo programa e temos ainda pela frente, aí você viu que nós temos aí muita coisa, mas a gente tem que começar sempre com o primeiro passo. Para falar a verdade, esse já é o segundo passo. Então, obrigado. Meu nome é Marcos Ramalho e sejam bem-vindos ao Falando de Casa. Se você busca informação para a segurança de seu patrimônio, siga este canal. Não esqueça de enviar suas dúvidas e sugestões e até o próximo episódio de Falando de Casa com Marcos Ramalho.